Vamos falar agora de um assunto importantíssimo. Quando é saúde, o assunto é importante, mas quando a gente fala de uma doença que você tem que ficar muito atenta, mais importante ainda. Dr. Rogério Alves, que é patologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bem. Quando a gente fala em hepatite C, a gente não pode esquecer o quanto que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas nem sabem se tem a doença ou não, né? É um problema de saúde. Incrível esse, por sinal, né? Sim. O grande problema é que a hepatite C, ela só é descoberta através de exame sorológico, numa fase inicial. Então, se a gente não pensar ativamente que a doença existe, a gente só vai fazer diagnóstico quando já tem cirrose, câncer de fígado, e aí o tratamento é muito mais complexo e a doença é infinitamente mais grave. E por que os médicos, na grande maioria das vezes, não pedem, ou as pessoas não têm o hábito de fazer um check-up e pedirem a sorologia para hepatite C? Eu acho, Kátia, que é um pouco das duas coisas. Os médicos acabam esquecendo de pedir e a população desconhece a importância e a gravidade da doença. O mais importante é a gente poder estar falando que a doença existe e que a gente deve buscar ativamente tentar fazer esse diagnóstico o quanto antes, no maior número de pessoas possíveis. A gente tem alguns mitos e verdades, a gente vai começar com eles assim, já tira as suas dúvidas de uma forma bem sensata. Ó. Começar, hepatite C mata. Mito ou verdade, doutor Rogério? É verdade. A hepatite C pode matar quando você evolui para cirrose, câncer de fígado. Hoje a principal causa de transplante de fígado no Brasil é a hepatite C. Cirrose por hepatite C, né? E às vezes as pessoas têm vergonha de falar que estão com cirrose, porque a gente associa a cirrose ao alcoolismo. E aí a gente vê o quanto que essas pessoas também se sentem um pouco excluídas e não vão nem buscar um tratamento para cirrose, né? A cirrose, a palavra cirrose causa esse estigma, né, de alcoolismo, o pinguço, barriga d'água, isso é muito complicado. Normalmente a gente atende alguns pacientes com cirrose, eles perguntam, eu tenho cirrose, mas eu nem bebo. Existem uma gama de outras doenças, entre elas a hepatite C, outras doenças que acometem o fígado que pode dar cirrose e a pessoa nunca ter bebido nada. Vamos para mais um mito ou verdade? O próximo, olha, não há cura para hepatite C. Isso é mito. É um mito? Né? Hoje a gente vive um momento muito especial no tratamento da hepatite C. A gente está migrando os tratamentos convencionais com interferon e a ribavirin, aquela injeção que tomava uma vez por semana. E dentro de um ano, no máximo em um ano, é bem capaz que a gente consiga altos índices de curas com remédios via oral, sem efeito colateral, um tratamento que já tem nos Estados Unidos e já tem na Europa. Mas é a cura definitiva ou esse vírus fica adormecido e a qualquer momento ele pode se manifestar? Não, uma vez se você acabar do tratamento e passado um tempo, que se fala entre 3 a 6 meses, e o vírus está negativo depois do final do tratamento, é considerado curado. O vírus não volta nunca mais. Ah, não volta mais? Você pode se reinfectar. Ah, sim, mas aquele vírus não. Aquele já era. Mas não é também a totalidade das pessoas que fazem esse tratamento que conseguem esse benefício, né? Quer dizer, o organismo precisa também querer combater esse vírus ou não? Bom, como eu disse primeiramente, o tratamento está evoluindo muito. Então, quando começou o tratamento, tinha cerca de 6% de cura só com uma injeção. Hoje, com o tratamento que o SUS fornece, o tratamento estándar ainda no Brasil, a gente tem alguns subtipos do vírus e o tratamento, em média, vai dar 70% de cura. Um pouco mais, um pouco menos. E no futuro próximo, a gente vai estar falando em 90%, 95%, 100%. Mas isso para as pessoas que não tiveram ainda um acometimento severo no fígado, né? Quer dizer, não tiveram cirrose, um câncer de fígado, quando a doença ainda não se manifestou de uma forma tão grave, né? Quando você tem cirrose, diminui a chance de curar o vírus. Mas mesmo sendo cirrótico, o indivíduo consegue curar algumas vezes. Com esses tratamentos novos, sem interferon, a gente vai chegar em altas taxas de cura, inclusive para o cirrótico. Quando a gente fala em câncer de fígado, aí o tratamento varia de acordo com o estágio do tumor, que pode variar de cirurgia, transplante, quimioterapia, diversos tratamentos. Aí já entra numa doença secundária também, né? Que é o câncer que pede um tratamento diferenciado, né? Não só em função da hepatite, né? Sim, aí é um dos cânceres mais difíceis de se tratar, porque a grande, imensa maioria dos pacientes tem cirrose. Então você tem o câncer numa mão e a cirrose na outra. São duas doenças em uma. Vamos ver mais um mito ou verdade? Hepatite C causa câncer, foi o que a gente disse. Eu já disse. Quer dizer, pode causar, mas não necessariamente toda pessoa que tem hepatite C vai ter câncer, né? Muito bem falado. Antigamente acreditava-se que só ia desenvolver câncer quem evoluía para cirrose. Hoje alguns estudos têm mostrado que alguns pacientes que tiveram hepatite C têm uma chance aumentada
de ter câncer. Não se sabe muito bem ao certo, não se sabe muito bem como fazer esse rastreamento. Hoje, por exemplo, quem tem cirrose deve fazer uma busca ativa pelo câncer, fazer ultrassom, exame de sangue, para detectar o tumor, caso ele venha a ter, numa fase precoce. Antigamente, a gente acreditava que uma vez curada a hepatite C para estágios iniciais, intermediários, o indivíduo nunca mais precisava fazer nada. E hoje se discute como acompanhar esses pacientes, porque esses estudos mostram que esse indivíduo tem uma chance, que a gente não sabe muito bem ao certo quanto, de desenvolver o tumor no futuro. Então tem que ficar sempre atento, fazendo os exames regularmente, né? Esse é o ideal. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver qual é. Hepatite C mata mais do que o HIV. Hoje a gente já pode considerar que a hepatite C mata mais que o HIV, porque o tratamento do HIV evoluiu muito. Né? Hoje as medicações para o HIV controlam muito bem a doença e os indivíduos não morrem mais de infecções oportunistas, eles têm uma vida normal. Quer dizer, passou a ser, em alguns casos, uma doença crônica, Sim, né? Correto, muito correto. Claro que a gente também tem vários vírus HIV, quer dizer, quanto mais a pessoa tem essa variação, mais problemas de saúde ela vai ter. Porque às vezes a pessoa se contamina por um determinado tipo, depois fala, mas eu estou contaminado mesmo. Não, mas são outros também que podem agravar o caso, né? O HIV, às vezes, se a pessoa não trata adequadamente, ele cria algumas resistências, né? Então é por isso que a adesão ao tratamento é muito importante, mas hoje o Brasil tem, se não um dos melhores programas, um dos melhores programas do mundo no tratamento do HIV. Nesse quesito a gente está muito bem assistido. Né? Tomara que o mesmo aconteça com a hepatite C em pouco tempo, né? Porque a gente vê esse crescimento da medicina em busca dessa cura da doença, é o que vai se ver daqui a pouco tempo mesmo. Né? Os estudos mostram que a gente vai curar a imensa maioria dos pacientes com hepatite C. Essas novas drogas, elas são caras, mas o Ministério da Saúde está tentando incorporar elas no protocolo de tratamento aqui do Brasil. E a promessa... eu não sou candidato a nada. A promessa é que a gente tenha disponível para o final do ano que vem, começo de 2016, alguma coisa próximo disso, tratamentos com menos toxicidade, por menos tempo. A gente vai conseguir curar mais pessoas e acho que o nosso grande desafio vai ser diagnosticar cada vez mais e mais gente em fases mais e mais precoces. Por isso que é importante, gente, quando você for ao médico, e volta a dizer, não tenha medo de um diagnóstico. Porque se você tem a doença, ela já está aí. Então, a diferença é você saber o quanto antes para curá-la ou para conseguir ter cada vez mais qualidade de vida. No caso da hepatite C, mais ainda. Quando for ao médico, peça para fazer a sorologia. E aí, se você tiver com a sorologia positiva, quer dizer, está com hepatite C, busque um hepatologista que vai te orientar ao melhor tratamento, né? Certeza. É fácil. Olha, o Dr. Rogério Alves volta mais vezes ao programa. Quer saber um pouco mais sobre hepatite? As outras hepatites também, pode acessar o site www.hepatite.org.br. Lá você tem muitas informações, mas nunca tenha medo de um diagnóstico. Obrigada, doutor. Eu espero mais vezes, viu? Obrigado. Obrigada mesmo.